Boa noite, professor. Meu nome é Vinícius de Souza Leite Pereira, eu sou aluno de Ciências da Computação da Universidade Cruzeiro do Sul e essa aqui é a minha tarefa final para a matéria de visualização da informação. Eu escolhi como dataset a API pública do Banco Central para taxas de câmbio diárias e eu escolhi utilizar todas as moedas que essa API oferece, porque eu acredito que deixou a análise dos gráficos um pouco mais rica. Vindo aqui para o meu código, eu criei essa pequena função aqui de utilidade para poder fazer requisição por cada moeda e criar data frames para cada moeda. Esse data frame é muito simples, ele simplesmente vai pegar a cotação do dia, então o preço da venda é a partir da data, e vai construir um dataset assim. É um data frame simples, como você pode ver aqui, mas a gente consegue fazer muita coisa legal com ele. Eu dei uma normalizada nesses dados porque eu gostaria de saber a variação em relação ao preço inicial dessas moedas e como essa variação se deu entre elas também. Porque, como você pode ver, o meu intervalo de tempo aqui é sempre de 10 anos a partir de hoje. Então, voltando 10 anos atrás, eu pego todos esses dados, todos esses preços de cotação e normalizo em relação ao preço inicial, como você pode ver aqui nessa série normalizada, essa variável aqui de série normalizada. O primeiro gráfico, ele é um gráfico de intervalo de tempo, e vai ser só um gráfico linha de todas essas moedas nesse intervalo de tempo de 10 anos, e vai ser elas normalizadas. Então a gente consegue ver como elas estão variando ao longo do tempo em relação a umas às outras. O segundo gráfico que eu escolhi é um tree map, e esse tree map ele simplesmente vai fazer, de forma hierárquica, vai dispor o valor final de variação para cada moeda. O que isso quer dizer? Eu vou sempre pegar a última série normalizada, o último valor da série normalizada, que seria o valor final de variação de venda no último dia, ou seja, hoje. Então, esse valor vai determinar o quanto a moeda valorizou ou desvalorizou em relação ao preço dela 10 anos atrás. Então, é isso que esse gráfico aqui vai dispor. Ele vai dispor dessa forma hierárquica, sendo que o quadrado maior vai ser a moeda que maior valorizou e o quadrado menor, obviamente, vai ser a moeda que menos valorizou ao longo desse tempo ou até mesmo desvalorizou. O terceiro gráfico, ele é um gráfico de correlações, de calor de correlações. Ele simplesmente vai fazer uma matriz de correlações e vai dispor quanto que uma moeda valorizou junto à outra. É basicamente isso. E quão próximo está a variação de preço em relação ao real dessas moedas. Então, eu sei que esse tipo de gráfico ele vai variar entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais correlacionado. Se o valor for 1, elas variaram exatamente igual todos os dias desses últimos 10 anos. A gente sabe que isso é impossível, mas o valor muito próximo de 1 mostra que existe algum tipo de correlação entre elas. E menos 1 quer dizer que é absolutamente o oposto. Se uma valorizou 1%, ela valorizou menos 1% do dia e por assim vai. Eu já rodei o código aqui, como você pode ver no meu terminal. Opa, tudo bem. Perdão. Cadê meu console de run? Aqui. Eu já rodei o gráfico aqui. E aqui estão todos os meus gráficos. Esse gráfico aqui, ele mostra todas as moedas dispostas em linhas, como eu tinha dito, e mostra que existe mais ou menos uma tendência razoavelmente igual entre elas ao longo do tempo. Todas essas moedas aqui, elas tiveram uma variação em relação ao real muito parecida ao longo do tempo. Obviamente, umas valem mais do que as outras, umas tiveram umas quedas maiores do que as outras. Por exemplo, a Libra Britânica, que em relação ao preço inicial dela, teve uma queda muito acentuada ali em 2017, em 2017. Todas elas valorizaram muito em relação ao real no tempo de Covid, e elas continuam valorizando ao longo do tempo, agora depois da pandemia ter acabado. O gráfico número 2 seria esse aqui. A gente pode ver que o franco suíço foi a moeda que mais valorizou, e a coroa norueguesa foi a moeda que menos valorizou nesse tempo. A gente pode ver o heatmap de correlações aqui, e a gente pode ver também que algumas moedas têm uma relação mais próxima com umas das outras. Por exemplo, o euro e o franco suíço, elas são muito parecidas em termos de correlação. 0,95% de correlação é muito próximo, mas são regiões de áreas iguais, de situações econômicas parecidas. É normal que esse tipo de variação aconteça. Ao contrário, por exemplo, do dólar americano e da coroa norueguesa. 0,75 de variação não é uma variação lá muito grande. Não é uma correlação lá muito próxima. É isso que eu quis dizer, perdão. Isso se dá por diversos motivos, mas a economia e a relação econômica que o Brasil tem com esses países são muito distintas. Então a gente consegue ver isso a partir desses dados, né? Nenhuma tem uma correlação negativa. Como a gente consegue ver no gráfico linha, elas são muito próximas entre as outras, né? Elas variam muito parecidamente ao longo desses últimos 10 anos, embora algumas são mais acentuadas e menos acentuadas, dependendo do momento do tempo. Eu espero que você tenha gostado. Eu fico à disposição se você quiser entrar em contato para eu poder falar mais sobre o meu trabalho. E muito grato pelas lições. E é isso. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.